Eu saúdo a todos, irmãos, amigos, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho hoje lhe trazer uma passagem bíblica da Palavra de Deus e o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é a oração. Quantos já não têm tido essa atitude de orar, buscar o Senhor, inclinar-se diante de Deus? E sabemos que duas ferramentas são vitais na vida do cristão para que ele obtenha vitória. E elas precisam, todos os dias, serem utilizadas pelo cristão. Primeiro, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você deve crer, você deve possuir a fé, esta ferramenta que vai te dar acesso à presença de Deus. E em segundo, a oração. A oração é a conversa do cristão com Deus. Muitas das vezes perdemos tempo, muito tempo, na rede social, em outras coisas, mas não oramos, não conversamos com Deus. Nós somos íntimos de alguém quando nós temos tempos, dedicamos à pessoa, damos atenção à pessoa, conversamos com a pessoa, aí se tornamos íntimos. Como posso eu receber de Deus as bênçãos se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não converso com Ele? Então a oração nos traz intimidade com Deus. E o texto que Deus me deu está em Salmos 141, a oração de Davi. Ele faz uma oração a Deus para que Deus venha guardar a vida dele do pecado e da tentação. Porque o grande vilão, as propostas dadas ao homem que destrói o homem, é quando o homem cede à tentação. A tentação, ela sempre vai estar aqui no mundo, aqui, sempre à porta do coração, da vista do homem, a tentação vai estar. Agora, como resistir à tentação? Somente com uma vida de oração e fé. Oração e fé é que vai te dar condição de você resistir à tentação. Jesus, ele orou 40 dias e 40 noites, por ele ter guardado a palavra está em vida de oração, ele venceu a tentação. Porque uma vez que nós cedemos à tentação, nós vemos a nossa vida andar para trás. Tudo dá errado. Nós não conseguimos obter vitória. Tudo fica travado. Você pede ao irmão, a um pastor, a uma irmã, você pede alguém para orar por você, mas você não vê resultado. É porque você precisa fazer a oração. Você precisa buscar a Deus. Quando você voltar a esta prática de oração, de intimidade com Deus, Deus vai te dar força contra a tentação e vai derramar as bênçãos sobre a sua vida. Aquela bênção que você está precisando, você vai ver as bênçãos chegando. E você não vai precisar fazer nenhum esforço, porque em Deuteronômio está escrito que para os obedientes, para aqueles que temem a Deus, as bênçãos correrão atrás da pessoa. Então, as bênçãos vão bater na tua porta e você vai receber a bênção. Como o maná que caiu do céu ali no deserto, as bênçãos vão cair. A chuva, aleluia, a chuva de bênçãos haverá de cair sobre sua vida, mas você precisa voltar. E o salmista Davi, ele sentiu essa necessidade. E aí ele foi orar. Diz assim, primeiro versículo, vou ler 3 versículos, 1, 2 e o 3. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, dá ouvido à minha voz quando eu te invocar. Suba a minha oração diante de ti como incenso e o elevar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios,
Mais um versículo, versículo 4. Não deixe que o meu coração se incline a coisas más, a fazer obras ímpias com os que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. O grande problema é que o corpo, a carne nossa, ela deseja as delícias que o mundo oferece. Só que os prazeres do mundo, aqueles prazeres que entristecem o coração de Deus, ele traz destruição para a nossa vida. Ele acaba destruindo a base da vida do homem. E o homem, ele se vê angustiado, não consegue alcançar a vitória, não tem mais o brilho nos olhos, porque ele acabou se alimentando de uma delícia passageira, fabricada pela tentação. Mas quando o homem vive uma vida de oração, ele recebe uma resistência dada por Deus. Quando ele vive uma vida lendo a palavra de Deus, através da fé, ele recebe um remédio que vai dar a ele condições de bloquear a tentação. Talvez você diga, quantas vezes já lutei contra a tentação para que não viesse a cometer e não consegui resistir e acabei cometendo aquele delito, estou mal, estou acabado, estou sem graça. Mas por que você cedeu? Foi porque você não estava preparado. Nenhum homem com a sua força natural vai estar preparado. Por isso que precisamos todo dia ler a palavra, precisamos todo dia tirar pelo menos 5 ou 10 minutinhos de oração, buscar, Senhor, guarda a minha vida. E o salmista Davi, sendo rei, um homem muito importante de Israel, ele sempre buscou o Senhor. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Ele errou, mas ele buscava o Senhor para o Senhor dar um coração a ele diferente, uma mente diferente. Se nós não pedirmos isso a Deus, nós não vamos obter. Por isso fica com esta palavra. Viva uma vida de oração, de leitura diária da palavra de Deus, porque nós vivemos num período, numa época que o mundo, a mídia, a rede social, ela tem entrado nas casas, tem entrado na igreja, tem entrado na vida de homens que eram tão dedicados, e nenhum de nós estamos livres. Então, o que nós devemos fazer? Trocar os hábitos. A hora que você tanto perdia assistindo uma televisão, alguma coisa, você vai orar, buscar um pouco ao Senhor. É claro que é uma vida de equilíbrio, mas Deus vai te dar, então, essa condição de ter uma vida de equilíbrio, onde a comunhão com Ele vai permanecer e você vai ver as bênçãos chegando na sua vida. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo, medite nesse texto que está em Salmo 141, versículo 1 ao 4. Deus abençoe a sua vida e multiplique as suas bênçãos sobre a sua casa.